E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jairi. Ronaldo. E hoje a gente está aqui para falar sobre nossa experiência assistindo ao filme Mickey 13, não, Mickey 17, que assistimos hoje no nas redes Multicine. Já quero agradecer de antemão ao Nicolas, que está cuidando lá do Multicine, né, da sede aqui da Calcaia, a cidade onde a gente está morando. E ele cuida dessa parte e convidou a gente para assistir. E se o Ronaldo quiser começar logo falando sobre a opinião dele, pode começar, à vontade. Galera, antes de mais nada, eu quero agradecer a galera do Multicine por nos ter dado essa oportunidade. Mas antes de darmos continuidade, não deixe de curtir, comentar no final do vídeo. A galera que está vendo a gente aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, o Mickey, ele de alguma forma me chamou a atenção por duas coisas. Uma, pra quem não sabe, é do mesmo diretor de Parasita, que ganhou algumas estatuetas, ganhou principalmente a questão do como melhor filme. E outra coisa que é chamando a atenção é o Robert Pattinson como personagem principal. Para quem não sabe também, o próprio filme é baseado no livro, que não é Mickey 17, é Mickey 7. E vamos lá. O filme ele tem uma premissa interessante, mas antes de fato, eu acho que uma coisa que eu posso recomendar para vocês assistam legendado. Eu acho que a dublagem, mais uma vez, a dublagem do Wendell Bezerra não combina com o Robert Pattinson. Você já percebe isso já no primeiro, já percebe no início do filme. E eu confesso que me incomoda um pouco. Não estou falando que seja ruim. Isso fica a opinião de cada um, mas para mim não combina. Eu acho que se fosse outra voz seria interessante. Mas vamos cortar esse detalhe. O filme é bom? É. O filme tem uma premissa interessante, justamente isso me fez lembrar até de um episódio dos Simpsons que eu estava comentando com o Jaime, que, poxa, sabe aquelas pessoas que tem uma, como posso falar, você tem uma proposta diferente de você simplesmente sair um pouco da Terra e ir para outro canto. Isso acontece na vida do protagonista justamente por causa de ele tá passando por um problema muito sério na vida dele. Todo mundo deve saber só pela sinopse que ele é o tipo de uma pessoa que meio que precisa sair da Terra urgentemente por causa de uma proposta, por causa de estar devendo uma agiota, por causa de um negócio que dá errado, e a partir daí, meio que a única forma dele é se tornar um descartável. Porque a única forma porque ele mesmo se declara que era um cara inútil, é um cara que não tinha habilidade nenhuma, e a única forma é ser um cara de teste. Até interessante é. É até interessante até uma certa parte do filme, que eu não quero dar um pouco mais de detalhes para vocês. É interessante da forma como tudo vai evoluir, como tudo vai acontecendo. Mas eu confesso para vocês que o final me desagradou um pouco. Eu acho que faltou uma certa. Já imagina aquela parte que eles tá escrevendo o roteiro, tá dando continuidade, tem algumas mudanças, mas de repente eles ficam presos. Diz assim, poxa, eu acho que eu tive uma limitação no roteiro. Então eles precisam de alguma forma encerrar o filme e começou a botar coisas que eu acho que não fazia parte do enredo, da forma como é. Porque o principal objetivo desse filme é mostrar que infelizmente há pessoas que são descartáveis que ninguém se importa. Isso mostra perfeitamente. Exatamente. É uma coisa que para pegar essa situação, né? O Ronaldo falou sobre a dublagem. A dublagem do Wendel Bezerra, para quem não sabe, ele é considerado como fosse o dublador oficial do Robert Pattinson. Isso desde, eu posso estar enganado, desde Crepúsculo, né? Ele Desde já Crepúsculo. é, ele já é como fosse o dublador oficial do Robert Pattinson. Eu não sei se em todos os filmes, mas pelo que dá a entender, acredito que sim. E, então, assim, nesse filme do Mickey, eu não vou mentir que no começo, quando eu escutei, eu tinha esquecido esse detalhe da dublagem, e aí eu achei muito estranho, né? Mas depois comecei a me acostumar um pouquinho, mas ainda assim continua sendo estranho. A questão, o filme, ele é um sci-fi diferente, como, por exemplo, ele tem aquela proposta de ser uma sátira com humor negro,
certo? O Ronaldo falou até para mim uma vez que, quando a gente estava vindo para cá, você tem que estar com a mente um pouco aberta, Isso é verdade. né? Porque acontece situações atrás de situações de você não. Poxa, poxa, como é que acontece uma situação desse estilo e tal? Como é que o cara faz isso, depois faz isso? Então você tem que estar uma mente aberta. O personagem fala coisas, faz coisas que tu fica assim, nossa, que estranho, sabe? Tem um momento que você tira um risozinho aqui a colar. É, eu falei pro Ronaldo e um colega nosso, né, que o final, para mim, foi muito anticlimático, certo? Sem querer dar spoiler, mas eu achei muito anticlimático. Mas enfim, eu achava que, como eu falei, eu não vou soltar spoiler, talvez a gente faça um outro vídeo soltando spoilers, mas o enredo poderia seguir uma premissa muito diferente do que foi colocado. Acho que seria até mais interessante, mas, como o Ronaldo falou, parece que eles fizeram o roteiro e aí ficaram presos. Não, cara, bora fazer isso aqui e tal, e pronto. Para quem não sabe, é o mesmo diretor do Parasita, né? Esqueci o nome do diretor, é um nome esquisito. E a gente estava brincando, né, falando com o nosso colega, será que merecia um Oscar? Eu acho difícil, bem difícil de receber um Oscar, mas, assim, a atuação do Robert Pattinson, ele é boa, eu gosto da atuação dele, é boa. A gente esquece aquela questão de Crepúsculo, não, cara, eu acho a atuação dele muito boa, e como o Ronaldo falou bem no início, eu quero reassistir, se der tudo certo, ele legendado, certo? Como aconteceu com o Batman legendado, para mim, funcionou muito melhor. Eu acredito que o Mickey também, porque aquela voz, a questão do timbre, da entonação, tudo isso influencia, cara. E a dublagem, quando dubla, não, pode melhorar ou não, sabe? A gente só vai ver isso quando a gente assistir a versão legendada. Mas no geral, a minha nota que eu dou, né, não é tão ruim, mas também tem muitas falhas. Não nota 8 porque e tem a questão como o Ronaldo falou, a questão da mensagem, né, que fala sobre o ser humano ser uma pessoa descartável, sabe? Ele não ter muito significado, a vida dele ser, porque eu vou reiniciar várias vezes, vou viver, e aí, mas assim, então, tanto faz se eu morrer ou não, sabe? Então a vida humana é descartável, né? O diretor joga isso. Mas eu acho que ainda não é bem aproveitado. E em falar em bem aproveitado, a gente precisa falar um pouco da atuação do Mark Ruffalo. Como um cara político, um cara meio ditador, mas caricato demais. Eu tava voltando junto com os meninos e a gente acha que a primeira coisa que a gente tava comentando é falar sobre a atuação do Mark Ruffalo. Eu achei muito caricato. Não, eu acho que talvez a ideia do diretor é ser isso, é ser um personagem caricato, né? Talvez, eu não sei se é uma forma de satirizar essas pessoas que falam, né, sobre, olha, só sobre essa questão da evolução humana, né? Talvez seja essa ideia. Você vê claramente a fisionomia do Mark Ruffalo caricato, aquelas bocas, trejeito, principalmente como o Ronaldo falou quando a gente estava vindo, ele é uma pessoa que é manipulada, né, pela esposa, pelos políticos, pelas pessoas ao redor, ele é muito influenciado, mas talvez a ideia do diretor seja essa mesmo, de satirizar, deixar ele realmente uma pessoa bem caricata, assim, poxa, mas estranho, mas acho que essa é a ideia dele, sabe? Posso estar enganado também. Mas é um tipo de ideia que não me agrada. Quando eu vejo que é uma coisa muito caricata, de você ver uma coisa mais espalhafatosa, não é uma coisa que me agrade. Nunca me agradou. Depende de como o diretor quer colocar. Depende de como o diretor quer fazer o filme. Porque às vezes, se o filme quer botar um tom sério e bota um cara desses, não funciona, sabe? Não funciona. A não ser que seja um momento muito específico, eu acho. Por exemplo, eu acho que o filme todo ele tem esse ar de caricato, entre aspas. Tanto pelo conta do Mickey, tem essa expressão, tanto de medo fica meio assim, tanto pelos personagens ao redor, parece uma coisa bem estranha, sabe? A maneira como se comportam. Claro, o personagem do Mark Ruffalo é levado ao extremo isso, né? Inclusive eu vi uma postagem lá do um blog, lá no site, falando assim, que Mickey 17 é excessivamente caricato. Ele colocou isso, excessivamente caricato, né? Infelizmente não vi mais o resto, mas eu não quis pegar mais nada para não atrapalhar a minha experiência. E realmente mas
talvez seja o tom. E eu não depois que eu me acostumei um pouquinho com a ambientação, não achei tão ruim, não. Mas é isso. Para mim o que peca é justamente a questão do final. O Eu final é acho que a atuação do complicado. Hobbit é bom. É interessante. Mostra mais uma vez quem é o grande ator, que ali é É, o que tudo que com aconteceu a certeza. questão do Crepúsculo e Harry Potter é uma coisa fora, uma fora de curva. E assim, Ele é galera, muito versátil, viu? a gente recomenda, claro que recomendo, o Mink é uma experiência interessante. Para quem gosta de ficção científica, é ok. Mas eu creio que seja apenas um filme para assistir uma vez. Você assiste uma vez e tá ok. Mas eu creio que a experiência seria melhor você assistir legendado. Eu acho que Também. tem momentos bons, interessantes, irrelevantes, mas tem momentos que você precisa colocar a cabeça para funcionar, porque passam, transparecem uma mensagem do dia a dia, que muitas vezes tem essa questão do descartável, essa mensagem é interessante. Eu acho que da mesma forma, da mesma ideologia que ele aplica no Parasita, ele aplica dentro do filme, dentro do Mickey 17, mas claro que tem uma abordagem um pouco mais ficção científica. Então, assim, o filme 17 é bom. Eu dou um 7. Eu acho muito pelo Robert, muito a questão do roteiro, tem uma certa parte é boa. Eu acho que começa como você começa a se atrapalhar em meia hora final, eu acho que poderia ser um pouco melhor. Então, mas eu entendo porque quando você se limita, você precisa fazer com que termine logo a obra. Então, assim, galera, é a nossa opinião sincera. E mais uma vez agradecemos a galera do Multicínio por tudo, sempre me recepciona bem. E Muita assim, gente boa. muita gente boa, e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido nossa opinião. E assistam Mickey 17, é um filme bom. Eu creio que muita gente que gosta da abordagem ficção científica é interessante sim. E então é isso. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E fale aqui o que, é que você achou da experiência de ter assistido Mickey 17. Mais alguma coisa, mensagem final? Não, não. Não, né? Não, não. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu! Valeu.